Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Estamos mais um dia, né? Mais uma noite de terça-feira aqui. Fico muito contente, né? Nessa continuidade desse trabalho. Eu espero que, né? Possamos alcançar e cada vez possamos, né? Melhorar e que possa vir mais ideias, né? E a gente fazer desse grupo algo grandioso, não é mesmo? Eu agradeço imensamente a participação de vocês, né? Eu espero que vocês estejam gostando, acompanhando, tá? Hoje, em especial, quero falar um tema que essa semana veio, eu venho refletindo, né? E é algo que eu já venho fazendo há algum tempo. E como surge efeito, como que nos faz bem. E eu quero compartilhar com vocês. É sobre, né, até descanso, né? O que é descansar, né? Será que nós nos permitimos descansar? Eu não falo só o descansar quando chega a noite, né, e a gente vai dormir. Mas descansar, que eu falo não só do corpo, mas também da mente. E darmos a nós essa permissão. Que muitas vezes a gente até tenta descansar, mas a gente fica com a cabeça, com a preocupação no outro. E muitas vezes nos sentimos até mesmo culpados por estar descansando, né? Parece que a gente não merece, parece que a gente tem que estar o tempo todo, né, pensando em algo, o que eu vou fazer depois, né, articulando alguma coisa, tentando resolver algum problema. Mas o que é realmente? Será que vocês se dão essa oportunidade? Eu estou fazendo comigo, né, tornando disso um hábito. E muitas vezes vocês podem dizer assim, mas eu não consigo me desligar. Mas como eu digo, é sempre uma questão de treino, né? Todo o hábito, tudo aquilo que a gente traz de novo, todo o despertar leva um tempo. Mas é tão bom porque, na verdade, nunca foi nos ensinado a falar conosco mesmo, né? A gente sempre se reportando ao outro, a gente sempre pensando no outro, sempre pensando em alguma situação, né? Mas nunca nos foi nos ensinado a falar com a gente mesmo. Vocês falam com vocês? Vocês param para falar? Porque a gente, interiormente, é um grande universo. A gente é muito grande. E a gente não dá atenção pra gente, a gente dá atenção pro outro, a gente quer ouvir o outro, a gente quer falar com o outro, ou até mesmo nossos pensamentos, pensando no outro. Mas a gente nunca parou para olhar para si, para falar com a gente, como nós estivéssemos falando com alguém, né? Realmente olhar e parar. E dar a oportunidade de falar, agora eu vou descansar. Mas descansar é descansar dos problemas. Muitas vezes a gente tem que pegar os nossos problemas, né, e falar assim para Deus, para nossa espiritualidade, né, para quem a gente confia, tem afinidade, e falar assim, olha, eu vou dar os problemas para vocês, para minha espiritualidade resolver para mim. Estou cansada, eu quero descansar. E hoje, nesse momento, eu dou os meus problemas, me ajuda, resolva para mim. Coloca na mão de Deus e descanse. Porque com certeza, quando a gente faz isso com a gente cria um espaço tão grande, uma leveza tão grande, que isso vai surtir efeito, né? Até mesmo nas soluções, né, dos nossos problemas. Porque não adianta a gente ficar ruminando, né?
gente tem que largar. Se vocês perceberem, quando vocês têm algum problema e vocês largam de mão, tá, vou resolver amanhã. Mas de verdade, vocês vão perceber como ele se resolve naturalmente. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu fiz uma tempestade no copo d'água, era tão simples. A solução estava na minha frente, eu não estava vendo. Porque a gente não para descansar. Né? A gente acha que para solucionar um problema a gente tem que estar pensando o tempo todo, não. A hora que a gente tem que pegar e dar um basta, chega. Vou ter um momento para mim. Não vou fazer nada, não quero pensar em nada. Quando eu falo não pensar em nada, não querer querer resolver alguma coisa, não. Eu quero falar comigo mesma. Eu quero perguntar para mim como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo, entrar em contato com os meus guias espirituais, com a minha espiritualidade, conversar com eles. Realmente eu quero descansar o meu corpo, descansar a minha mente, porque eu mereço. Eu vou fazer isso por mim, né? E o descansar, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer uma viagem, vou passear, é gostoso, mas a gente está em movimento, né? Então, descansar mesmo é estar com a gente, sozinho. Eu vou me recolher, vou ficar comigo, que esse é o meu momento. Eu acho que todas vocês já sentiram isso, né? Mas, nossa, eu não quero fazer nada, eu quero ficar quietinha. E muitas vezes a gente acaba se culpando, a gente traz essa culpa. Então é para falar assim que é questão de um treino mesmo, né? A gente tem que treinar realmente a deixar de se culpar, a deixar de se cobrar, porque a gente acha que tem que estar servindo o outro o tempo todo. Então a gente tem que trazer o feminino. Esse é o feminino, né? É o mergulhar em si, é trazer essa água calma de dentro da gente, é deixar a calmaria, né? Deixar esse fogo, né, apagar. Porque a gente tem todo momento, né, de agitação, de fazer as coisas, e a gente faz muitas coisas e a gente acha que não faz nada, porque a gente está cobrando o tempo todo. Então a gente está sempre naquele movimento. Né? Então, como a gente sempre vem falando, né, em abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas, o descansar é isso, né? E vocês vão perceber como é gostoso, como é prazeroso estar com a gente mesmo. E é onde vem os insights, né? As soluções de muitas coisas. E a gente passa a gostar da nossa própria companhia, de estarmos com a gente, né? Porque a gente está sempre querendo estar na companhia do outro, achar que estando perto do outro a gente vai se sentir melhor. É gostoso estar perto de quem a gente ama, de quem a gente gosta. Mas é muito mais quando a gente está perto da gente mesmo. É tão engraçado falar isso perto da gente, né? Porque, poxa, eu estou aqui, mas a gente está muito longe da gente. Né? Vocês ficam muito longe de vocês. Vocês percebem? Né? Porque parece que a gente não tá com a gente. É muito estranho isso, né? A gente tá aqui, né? Eu posso me pegar, mas, puxa vida, mas eu não me sinto. Parece que eu não tô aqui, não tô em lugar nenhum. Né? A gente não sabe se centrar, se focar na gente. Né? Então, faça isso, ó, isso vai melhorar o sono. Porque muitas das vezes que a gente não consegue dormir direito, não pegar no sono, porque a gente já vai pra cama já com um monte de pensamento. Né? A gente não consegue ir dormir e falar, não vou pensar mais nada, não quero saber, eu vou dormir, eu vou descansar, vou pensar em mim, quero ficar comigo. E assim a gente consegue descansar e consegue dormir. Né? E a gente tem que dar essa permissão pra gente. A gente tem que se permitir. A gente, na verdade, tem que se permitir a muitas coisas, né? E a gente não se permite. Na verdade, quem tem que dar permissão
não é o outro, é a gente mesmo e a gente não se dá conta disso, né? Porque descanso não é só o físico, né? É o mental. Então, devemos, como repetindo, né? Colocar muitas vezes os nossos problemas na mão, né? De Deus. Eu falo da nossa espiritualidade, eu falo dos meus guias. Toma conta de mim. E as coisas acabam se resolvendo de uma maneira ou de outra, né? Então, nós estamos sempre nos preocupados, né? Na verdade, eu acho que é de uma forma assim, egoísta, né? Sempre, a gente é egoísta com a gente mesmo, né? Porque quando a gente acaba pensando só no outro, não pensa na gente, a gente tá sendo egoísta com a gente mesmo, né? A gente não tá dando essa oportunidade, a gente não se dá oportunidade para nada. E como e repetindo, porque isso não nos foi nos ensinados desde criança, né? É sempre assim, respeita o outro, fala assim, não fala assim dessa forma com a pessoa, né? Mas nunca foi ensinado a gente, poxa, respira, fica quietinho, olha pra você, pensa em você, né? E então, vamos começar então, a partir de então, a refletir sobre isso. Né? E quando eu falo em descansar também, muitas vezes a gente está assim, a gente senta, né? E a gente começa a pensar em alguma coisa, né? Algo que a gente nunca pensou, querendo entender alguma coisa. Isso também não é descansar, né? Pensando o que vai fazer, querendo estar sempre, né? Descansar mesmo é estar com a gente, né? Eu sei que muitas vezes o pensamento, né, ele vagueia, a gente não consegue muitas vezes, mas é respirar e olhar para nós mesmos, sem tentar querer resolver nada, você entende? Sem tentar querer resolver alguma coisa, encontrar a solução para algo, né? É muito gostoso. Eu venho fazendo isso essa semana, já há muito tempo, assim, já um tempo atrás, né? Realmente quando eu falei para vocês, comecei a praticar yoga também, né? E o yoga também ele acaba nos ensinando a ter esse espaço. E a gente acaba se percebendo e eu me sinto assim, nossa, Emel, você esteve aí o tempo todo falando para mim mesma, eu nunca reparei em você. Pode perceber isso, né? A gente vai chegar assim, puxa vida, você estava aí o tempo todo, eu não estava te vendo, eu não estava percebendo, você existe. E a gente começa a se perceber e isso não tem preço, né? E isso vai fazer com que vocês, né, dêem um passo, né, além. Que a gente quer evoluir, a gente quer aprender, a gente quer melhorar, mas eu acho que tem que começar pela gente mesmo, né? E olhar a gente com carinho, com amor e com respeito e nos dar essa oportunidade de descansar. A palavra descanse, sem culpa. Então vamos ver hoje, né, que o baralho, que o tarô vai nos trazer em relação a esse tema de hoje, né? Vamos lá. Um tarozinho aqui, né, das bruxas. Eu gosto muito dele, muito bonito. Vamos lá. Carta da estrela, da torre, da imperatriz. Bem interessante para o tema de hoje. A carta da estrela, né?
A carta da estrela é tudo aquilo que a gente, né, almeja pra gente, né? Que a gente deseja, aquilo que a gente quer alcançar, né? A gente tem muita coisa, né? Que a gente quer fazer, que a gente acha que a gente merece, que a gente quer alcançar. Mas quando a gente fica muito no externo, né? Aí mostra a carta da torre. A carta da torre representa que nem tudo aquilo que a gente pensa como certo é realmente certo. Porque a gente acaba cristalizando a nossa mente, né? A gente parece que não quer ver, não quer chegar, não quer aceitar as mudanças, né? Não quer pensar de forma diferente. Então a carta da torre, essa semana, ela vem nos mostrar realmente uma desconstrução. Desconstrução da gente mesmo, né? Porque, como eu havia falado, né? A gente não aprendeu a descansar. A gente não aprendeu a olhar pra gente. Quando vocês começarem a perceber isso, vocês vão ver, puxa vida, parece que tudo cai por terra. Né? Vocês começam a perceber em certas coisas na vida de vocês que muitas vezes não faz sentido, né? A gente, como eu falo assim, dá murro em ponto de faca, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, acabei me decepcionando. Não é que vocês acabaram se decepcionando, é que a gente não quer enxergar, a gente não quer ver, né? Porque a gente não se vê. Se a gente não se olha, se a gente não se percebe, imagine o outro, imagine as coisas que estão ao nosso redor. A nossa visão é muito turva. Nem tudo que a gente pensa como certo é como certo. Então quando a gente pega, né, para realmente treinar, descansar, a gente abre um espaço, né, mental, e a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia na gente. E aí vem as mudanças, né? Então, a carta da estrela, ela realmente vem nos mostrar que a gente tem, gente, uma espiritualidade. Que a gente é espírito, né? Que a gente não é só matéria, que a gente não pode viver só da matéria, né? Que na verdade nada disso é real, que um dia tudo isso vai acabar, né? A gente corre, gira, pra quê? Né? Se preocupa com tantas coisas, né? A gente, lógico, a gente tá no mundo material, né? A gente tem que realmente que respeitar, a gente está aqui, a gente tem que se preocupar sim, né, com a matéria, a gente tem que cuidar da matéria, cuidar do nosso lar, do nosso trabalho, a gente tem que prosperar, que progredir, né, a gente tem que ter prazer na vida, né, nas coisas materiais também, porque faz parte, nós estamos aqui na Terra, né, então a gente tem que ter nossos pés no chão, né, mas a gente não pode deixar de se esquecer que a gente é energia, que a gente é envolvido por energia, que a gente tem uma espiritualidade que está muito além da gente, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos sendo assistidos o tempo todo, né? Que cada um de vocês tem a sua proteção, tem espíritos que estão em volta de vocês, todo o tempo sussurrando no ouvido de cada uma de vocês, tentando conversar com vocês, principalmente no momento de aflição, querendo mostrar o caminho. Só que como vocês não silenciam o pensamento, vocês não param para escutar, vocês não ouvem, né? Vocês pedem uma solução, mas vocês estão em constante agitação e não abre espaço realmente para ouvir a sua voz interior, para ouvir seus guias, para ouvir os seus amigos espirituais. Está o tempo todo alinhando, o tempo todo ajudando, né? Porque a gente
tem que fazer a nossa parte. Faz a parte de vocês, 50%. Os outros 50%, quem faz é a sua espiritualidade. Isso é certo. Porque Deus, Ele quer que vocês deem o primeiro passo. Dê o primeiro passo, faça a sua parte. O resto vem. Porque tem coisas que a gente pode mudar, né? Que depende de mim. Mas tem coisas que não dependem da gente. E é nesse momento que a gente sofre, né? A gente se estressa, porque a gente quer fazer coisas que a gente não vai resolver. Não é pra gente fazer. Por isso que eu falo, deixa muitas vezes os seus problemas na mão de Deus. Não falo na mão de Deus, na mão dos seus amigos espirituais, né? Então faça a parte de vocês. Trabalhe, faça o que tem que fazer e descansa. E o resto vem, né? Por isso que a gente hoje vive num mundo, né, com tantos problemas, né? Pessoas em estados de ansiedade, estresse, depressão, porque a gente não para, né? A nossa mente sempre acelerando, né? E quando a gente parar, vou descansar, o que a gente faz? A gente pega o celular e fica ali, né? Se enchendo de um monte de informação, acelerando, né? O nosso cérebro, e a gente não descansa. Então não é isso descansar, né? Descansar é ficar com a gente mesmo, né? Vou descansar, ou até mesmo ler um livro, né? Ver algo que vocês gostariam de assistir, um filme que vocês realmente, né, possam ali estar prestando atenção, ou estar sozinhas mesmo, sem ler um livro ou fazendo uma meditação, né? Mas pegar o tempo para vocês. Porque aí saiu a carta da Imperatriz, né? O que acontece? Como eu mostrei a carta da Torre, né? A carta da Imperatriz, assim, ela tem todo o poder, né? Ela tem aqui, ela tem na sua mão tipo de uma varinha, né? Que é um cedro, ela tá no seu trono, ela tem tudo. Só que ela nunca tá feliz. Por que ela nunca tá feliz? Porque ela não se vê, né? A Imperatriz, ela tem todo o poder nas suas mãos. Ela pode conduzir a sua vida. Só que ela delega muitas vezes o seu poder na mão do outro, né? Umas pensando sempre em ter um grande amor, né? Outras preocupadas com o filho, ou com o marido, ou com os pais, né? Porque vocês querem se sentir útil de alguma forma, né? Ser útil para o outro o tempo todo, só que você não é útil para você mesmo, né? Por que é tão difícil a gente se ajudar? A gente se gostar, a gente realmente ter compaixão da gente mesmo. Porque a gente sempre acaba fazendo culpa, né? Em tudo aquilo que nos acontece, né? Então, eu vejo aqui que esta semana vocês vão observar que vai cair muitas coisas por terra, sabe? Aquilo que vocês fazem, e vocês vão acabar percebendo, assim, puxa vida, eu faço tanto pra quê? Né? A gente, né, gosta, tem prazer em ajudar, em fazer o outro, tudo no seu momento, né? Então tem um momento de você fazer pelo outro, de você auxiliar, de você fazer o seu trabalho, né? Você tem os seus ideias, os seus objetivos, que é muito bom, a gente tem que ter, né, um objetivo na vida, porque a gente, é através do trabalho que a gente evolui,
mas tem que ter um momento do descanso, né? É primordial, né? Até na Bíblia fala que até Deus descansou no 7º dia, não foi? Né? E a gente também tem que fazer isso pela gente. Então vai ser uma semana que vocês vão acabar percebendo que aquilo que vocês achavam como certo, aquilo que vocês achavam que estava, né, fazendo bem para o outro, bem para vocês mesmos, né, porque vocês acabam persistindo nisso, vocês vão perceber que não é nada disso. É como se fosse cair a ficha. Então, assim, não vou dizer que é talvez uma decepção, né? E não é uma questão assim de você querer se decepcionar com o outro. A gente não pode cair nessa, né? Já tive uma decepção com o outro, porque tudo a gente passa pro outro, né? Ah, eu me magoei com o outro, eu me decepcionei com o outro, ah, ele me falou isso pra mim. É sempre no olhar do outro, né? E, gente, por quê? Vocês já pararam pra perguntar por que eu me decepcionei com o outro? Qual é a lição que você tem a aprender com isso? A gente nunca para para pensar qual é a lição, né? Se alguém me falou alguma coisa que eu não gostei, por quê? Por que que isso me atingiu? Por que que isso me magoou? Tem alguma coisa que vocês têm que aprender com isso. E essa pergunta vocês não fazem para você. Por que eu tô me sentindo assim? Né? Que é mais fácil culpar o outro e falar da vida do outro, que o outro fez para você, que você tá triste com o outro, né? Só que sentido, aonde que leva isso, né? Aí, às vezes a pessoa fica anos e anos com esse conflito, imaginando sempre a mesma coisa, querendo uma resposta do outro, né? Porque, gente, o outro, ele dá aquilo que ele tem. E nós temos aquela tendência de querer do outro aquilo que ele não tem. Ou a gente coloca nele, né? A gente coloca na pessoa aquilo que a gente acha que a gente gostaria que ela fosse. E ela não é, né? Então essa cobrança constante, ou a gente está se vitimando, cobrando do outro, ou a gente está cobrando muito da gente mesmo, se culpando, achando que poderia ter feito melhor, né? Que o erro foi da gente. Então tem duas vertentes, ou a gente cobra muito do outro, né? E entra na posição de vítima, ou a gente quer fazer tudo, né? Acha que vai resolver o problema de todo mundo e a gente não faz nada pela gente de verdade, né? Sempre na função do outro, sempre correndo, sempre querendo, né? Achar que eu tenho que fazer, né? Sempre tem essa palavra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Com aquele pensamento coletivo, todo mundo faz, então tem que fazer também porque é importante. Será que é importante mesmo para você? Certas coisas? Será? Então tem muitas coisas nessa semana que vai cair por terra, né? Das coisas que vocês achavam como certo, vocês vão ver que não é bem assim. Aí vocês vão começar a se perceber, né? Começar a ver que vocês têm um poder. E quem importa de verdade nessa vida é você. Em primeiro lugar, quem é na sua vida? Você. Segundo lugar, você. Em terceiro lugar, você. É a partir de você que você vai construir a sua jornada. Não é a partir do outro, né? Então é uma semana realmente, né, de conexão com a sua espiritualidade, que cada um tem a sua espiritualidade, né? Que a carta da estrela fala muito isso, do nosso poder espiritual, que nós não estamos sozinhos, em momento algum. O que falta na gente é acionar. O que falta é a gente parar para ouvir o que os nossos amigos espirituais têm a passar, têm a dizer, o que eles querem nos ensinar. E é no momento que a gente descansa de verdade, que a gente abre espaço para que a espiritualidade possa realmente trabalhar em nossas vidas.
Então fica essa mensagem de hoje, né? A mensagem do nosso tarô. E quem quiser, né? Vou deixar o grupo aberto, né? Contar, né, como foi a semana de vocês, né? Em relação a essa mensagem, algo que possa acontecer com vocês nessa semana e vocês se remeterem, né, a essa mensagem. Então fica atenta nessa semana que vocês vão ter algumas surpresas, né? Surpresas em relação a vocês mesmos, não ao outro, né? A vocês se perceberem. Vão perceber muitas coisas em vocês, né? Então muitas vezes a gente precisa destruir o velho para entrar o novo. Então pode ter um momento na semana, né? De vocês, né, de cair por terra, né, como eu acabei de dizer, né, aquilo que vocês achavam que vocês estavam, às vezes está no caminho certo, pode ser destruído, né, vocês vão ver que foi muito esforço para nada, tá bom? Então eu espero que vocês fiquem bem essa semana, né, e que seja uma semana de descanso, né? Que vocês aproveitem, vai ter agora um feriado, né? Na quinta-feira, façam o que tem que fazer e se permita, dê permissão, sem culpa nenhuma, para falar: esse momento é só meu. Então fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Tchau.